dizer, a gente ser resgatado de uma situação difícil. Ou ser reabilitado, libertado, né? Então, reabilitação, libertação, reparo e resgate. Ou auxílio ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa. Seguindo na linha das definições, a gente tem as definições para a evolução. Então, evolução significa o desenvolvimento regular, um desenvolvimento regular completando um ciclo. Então, é uma coisa que tem um começo e um fim, que se fecha, né? Que acontece. Então, quando a gente consegue percorrer esse ciclo, a gente tem um desenvolvimento. Então, a gente tem uma evolução. Cumprir um ciclo de desenvolvimento de um potencial. E, finalmente, a gente tem aqui a terceira definição de hoje, sobre a qual a gente vai se demorar um pouquinho mais, que é a definição de educação. Então, vou começar pelas definições que a gente encontra normalmente, né? Então, a educação é o ato ou processo de educar. É a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. É o meio pelo qual os hábitos, costumes, os valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. É a jornada de conhecimento contínuo, no qual o indivíduo aprende, experimenta e se legitima ao compreender a si mesmo e ao outro. E, finalmente, a gente tem uma definição aqui, que é muito bacana, da educação, né? Que é quando a gente fala assim que uma pessoa é muito educada, que a pessoa tem educação, que a gente fala que ela é gentil, ela tem aquela gentileza, aquela sutileza e aquela delicadeza. E se a gente usar essa última definição, a gente vai perceber que a educação é um processo de aprendizagem que nos leva a ser cada vez mais delicados, atenciosos, respeitosos. Por quê? Porque a educação é um processo que faz com que a gente evolua. Se a gente pegar a lei, né, número 93/94 da educação, de 20 de 12 de 96, diz assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Então, onde é que acontece toda essa educação, todo esse processo? Ela acontece em todos os lugares, a todos os momentos, com todas as pessoas. A educação, ela não é um privilégio das pessoas. A gente fala assim, mas tem gente que é privilegiado porque tem uma educação de ensino superior, de pós-graduação, fez um mestrado, um doutorado. Mas a educação, gente, é um processo contínuo, que ele acontece formal ou informalmente. Formal é a educação que a gente vai ter nas escolas, né, nas faculdades, nos ambientes de pesquisa. Mas a educação informal, que é essa educação que nos melhora, que nos ajuda a ser pessoas melhores a cada momento, ela acontece o tempo todo. Se a gente pegar uma criança pequenininha, a gente vai ver que a educação dela, a aprendizagem dela acontece no momento que ela nasce e por toda a vida até que a gente morra, né, a gente continua aprendendo. Ninguém para de aprender. Porque a educação, ela faz parte do processo de desenvolvimento e de evolução do ser humano. Dessa forma, o que acontece no processo de educação? Enquanto a gente vai se educando, a gente vai buscando o quê? Novas experiências. E essas novas experiências ocorrem o tempo todo na nossa vida. Vamos fazer de conta que a gente ganhou um equipamento de cozinha. Ganhei uma cafeteira. Eu nunca fiz café de cafeteira, fazia só no filtro, daí ganhei uma cafeteira.
A cafeteira é uma nova experiência. Ela vai estar lá na minha casa, ela vai estar em cima do balcão, eu tenho que aprender a pôr água, eu tenho que aprender a pôr cápsula, eu tenho que aprender a ver se é longo, se é curto, se põe desse jeito, daquele jeito, que tipo de café que é. E a gente vai se especializando naquele novo aprendizado. Pense numa pessoa que acabou de ter um filho pela primeira vez. Olha que tamanho de experiência é essa. Porque não existe mãe sem ter filho. Não é verdade? E a gente só se torna mãe, só começa a ganhar essa experiência quando a gente ganha um filho. Seja ele um filho natural, um filho adotado, um filho que a gente acaba cuidando por outros motivos. Mas essa é a experiência do novo. É a gente fazer alguma coisa que a gente não fez antes e que a gente vai aprendendo a fazer. De uma maneira contínua. E a gente vai fechando esses ciclos da vida. A cada momento da nossa vida a gente aprende uma coisa. A criança, antes de aprender a ler e escrever, ela não tem a experiência com os símbolos escritos. Quando ela começa a aprender a escrever, ela fica atrás da gente o tempo todo. Como que escreve, vovó? A gente fala, ó, a letra V, a V assim, ó. Ó redondinho. De novo, V, vovó. Aí ela vem daqui a pouco e fala, e como é que escreve mãe? E como é que escreve isso? E como é que escreve aquilo? E essa experiência, né, de ganhar informação, de mudar uma situação e ganhar essa habilidade dentro de uma circunstância, é a coisa mais fantástica que a gente tem. Imaginem vocês como seria chato se a gente já tivesse tudo pronto. Se a gente não tivesse que passar pelo processo de aprendizagem. Então, esse processo de aprendizagem é uma das coisas assim, fantásticas que Deus nos dá, que é a possibilidade de aprender. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar um pouquinho de reencarnação, né? A outra questão do processo de aprendizagem é que ele é uma apropriação. O que significa isso? Apropriação do conhecimento que permite o quê? A escolha de ações mais adequadas que auxiliem o nosso aperfeiçoamento pessoal. Apropriação é você utilizar a experiência que você tem e tomar posse dela. Porque às vezes eu posso vir aqui dar uma aula de filosofia, de matemática, de português, sei lá, qualquer coisa. E vocês podem escutar tudo isso. Aí vocês vão para casa e em minutos segundos se esqueceram tudo. Por quê? Porque vocês estão se apropriando daquele conteúdo. A criança, quando vai para a escola, ela só aprende quando ela se apropria do conteúdo que está lá. Se o professor ensina os números e ele aprende os números, ele se apropriou daquele conteúdo. Agora os números não são mais do professor, são dele. Se ele aprendeu a somar 1 mais 1 igual a 2, isso não pertence mais ao conhecimento do professor, pertence ao conhecimento da criança. E nós somos assim. Quando a gente entende alguma coisa, a gente se apropria daquele conhecimento. Então a gente faz um processo de aprendizagem, um processo de educação. E quando a gente se apropria, é quando a gente pode escolher livremente as nossas ações. Por isso, o Espiritismo, ele é fantástico nessa questão de mostrar o processo educativo. Porque o Espiritismo, o tempo todo, ele nos diz que a gente só vai conseguir melhorar, só vai conseguir evoluir se nós passarmos pelo processo de entender o que a gente está fazendo e fazer as nossas próprias escolhas. Que nós consideramos aqui, né, que nós chamamos de livre-arbítrio. E, finalmente, o aprendizado é um processo que envolve o interesse, as emoções, as habilidades e as potencialidades de cada pessoa. E aqui nós vamos lembrar que cada um de nós é um espírito que tem uma trajetória, uma história, um grupo de experiências. Eu nunca me esqueço da história de Mozart, né? Mozart, com 3 anos de idade, era um exímio pianista. Ele já tocava peças inteiras. E aonde que ele trouxe todo esse conhecimento? Aonde estava?
A gente fala assim, ele era um gênio, né? Ele tinha uma habilidade, um potencial muito maior. Na verdade, foi permitido que esse potencial que ele tinha espiritualmente aparecesse naquele momento, na estada dele na reencarnação. Mas todos nós temos um potencial que vai aparecer ou não, dependendo da nossa necessidade dele no nosso processo de experiência nesse planeta. Falaremos disso um pouquinho mais tarde. Então, a gente, passando por toda essa questão da educação, a gente vai ver que o processo de educação é um processo lento, contínuo, que nos acompanha do momento que a gente inicia o nosso processo nesse planeta até o momento que a gente o deixa. Mas que continua acontecendo porque nós somos espíritos imortais. Nós não terminamos o nosso ciclo, a nossa fase, quando a gente desencarna. E a gente não começou quando a gente veio ao planeta. A gente já trouxe as nossas experiências passadas. A gente já veio de vidas passadas. A gente já passou por muita coisa. E o nosso nível de desenvolvimento é individual. Eu não sei com quem eu estou falando, quem é esta pessoa que está falando comigo, né? Então, se eu encontro uma pessoa, um doutor, que fez um doutorado, que estudou muito sobre um determinado assunto, ele, naquele momento, é a pessoa mais experiente dentro daquele assunto. Mas eu tenho outras experiências que são tão valiosas e tão importantes quanto essa experiência que essa pessoa adquiriu. Só que os nossos níveis são diferentes. Pelo menos nesse momento em que a gente se encontra, né? Porque quando a gente está no mundo espiritual, vem à tona toda essa habilidade, todo esse conhecimento, tudo aquilo que a gente já adquiriu no nosso processo de educação. E quem foi o maior educador, né, que a gente já conheceu? O maior mestre na Terra foi Jesus. Porque ele veio exatamente para isso. Ele veio para trazer ensinamentos que estavam adormecidos, que estavam muito lentos no processo da humanidade. Ele veio para redimir. Então, ele faz parte do processo de redenção da humanidade. Ele disse, eu estou aqui me sujeitando, né, à reencarnação, a estar aqui com vocês, a passar por esse processo, para que vocês possam ser resgatados, para que vocês possam sair dessa situação difícil, dessa situação de ignorância, para que nós possamos evoluir. E ele veio para trazer, então, esse auxiliar no processo de evolução espiritual. Porque a partir de Jesus, a evolução espiritual do homem foi mais rápida, né? Lógico, cada um dentro do seu processo e da sua forma. Mas me encanta ver assim, como que uma pessoa como Jesus conseguiu deixar a sua marca, o seu ensinamento, e a gente ainda hoje fala dele, desse mestre, com o maior respeito, depois de mais de 2000 anos. E se a gente pensar em outras pessoas que passaram por esse planeta, tem pessoas que deixaram suas marcas, mas nenhuma como ele. Existe uma evangelizadora do Rio Grande do Sul chamada Cecília Rocha, e ela trouxe uma frase, ela nos trouxe ela foi uma pessoa que trabalhou muitíssimo com a evangelização, e ela nos trouxe essa ideia da educação dentro do Espiritismo. Então ela diz assim, o Espiritismo pode iluminar a educação com uma filosofia que transpõe todos os imediatismos. Porque às vezes a gente fala de educação e a gente acha assim, educar é a gente aprender alguma coisa. Então a criança entrou na escola, ela aprendeu a ler e escrever, o processo de educação dela foi feito. Não. Ela fala assim, não é esse processo que o Espiritismo está preocupado, da criança vir aprender a ler e escrever. Para que ela precisa aprender a ler e escrever? Porque ela está no processo. Mas, né, a gente transcende através do Espiritismo todos esses limites, que são momentâneos.
porque a gente consegue descortinar os mais amplos horizontes que atendem aos mais nobres interesses e que possuem o ideal capaz de impulsionar o verdadeiro progresso. Porque, na verdade, o verdadeiro progresso é nós todos conseguimos evoluir espiritualmente. É como espíritos a gente chegar a um estágio melhor de aperfeiçoamento, de melhoramento pessoal. E aí a gente pergunta, de quem é a responsabilidade de educação? A quem o Espiritismo atribui, né, essa responsabilidade? Quem é que deve educar? Quem é que vai ajudar a educar, a redimir e a evoluir? E aí a gente diria, né, que a primeira e a maior missão de educação é da paternidade e da maternidade. Então, o pai e uma mãe são os primeiros educadores desse espírito que entra, né, que é enviado por Deus no processo de evolução. Por quê? Porque isso não saiu do nada. Ninguém teve um filho porque queria ter um filho. Ou por dizer, agora eu quero ter 1, 2, 3 filhos. Não. Isso tudo é um processo. É um combinado. E quando a gente recebe qualquer criança ou qualquer pessoa sob nossa responsabilidade, qualquer espírito, foi porque nós fizemos um contrato de que nós seríamos responsáveis pela educação e pela evolução desse espírito que chegou na Terra. E ele veio enviado por Deus. Ninguém mergulha na experiência reencarnatória se não for para aperfeiçoar ou para evoluir. Daí a gente pensa assim, meu Deus, se ninguém vem aqui que não seja para se aperfeiçoar e para evoluir, como que o cara pega uma arma e atira e mata uma porção de pessoas? Como que o cara vende drogas e mata uma porção de pessoas através das drogas, ou destrói as famílias, ou destrói? Como que as pessoas são corruptas, e etc, etc, etc. A gente tem que parar e pensar assim, imagina como é que eles eram antes, né? Se eles aqui, nesse estágio, estão nesse processo, imagina como que eles eram antes. Então eles estão aqui para se aperfeiçoar. Vai ser possível? Essa melhoria vai acontecer nessa encarnação? Não sei. Porque aí o processo de cada um é diferente. E a gente, às vezes, só tem essa visão imediata do processo de educação da pessoa. A gente está enxergando a pessoa naquela passagem. Mas por quantas coisas ela já passou? E quantas coisas ela vai ter que fazer ainda, né, para evoluir nesse processo? E quem somos nós nesse processo? O que a gente faz? A gente senta aqui e fala assim, é bandido, deixa que mate, não presta para nada, é vagabundo, vou dar dinheiro para ele, que o cara vai ali, vai beber ali na esquina. Mas a gente se esquece que isso é um processo educativo. Nem sempre a gente sabe qual é o melhor caminho e qual é a melhor atitude a tomar com as outras pessoas. Mas o Espiritismo, por isso que Cecília Rocha fala isso, ele abre horizontes, ele nos dá mais informações, porque dentro do Espiritismo a gente sabe que independente de quem está ali do meu lado, das coisas ruins que ele faz ou deixa de fazer, ele é meu irmão. É o meu irmão espiritual. E ele veio, a gente até me arrepiou agora, não sei de onde que veio, se arrepiou aqui. Ele veio para estar aqui do nosso lado. E às vezes para nos ajudar no nosso processo de evolução. Ele está passando por um processo de evolução, mas ele foi colocado no nosso caminho para que a gente aprenda, para que a gente se modifique, para que a gente seja melhor. Uma criança é um espírito imortal. Então não se iludam que aquela criancinha bonitinha que a gente vê, que a gente agrade, que a gente fala assim, meu Deus, que coisa mais linda, que delícia ter uma criança nas mãos. Ela é um espírito imortal.
e vocês não sabem o que aquele pacotinho contém. Porque dentro dele tem um espírito que já teve muitas experiências, que já passou por muitas vidas e que traz dentro de si toda a necessidade de desenvolvimento que qualquer um tem. E nem sempre nós somos pessoas mais evoluídas do que aquela criança. Muitas vezes essa criança é muito mais evoluída. É um ser com um potencial enorme, mas ela vem para experimentar de uma forma contextualizada novos ensinamentos. Então, quando uma criança vem para a gente, ou para um espaço, ou para algum lugar, ela vem para aprender. Ela não vem porque a gente merece ter um filho. Ela vem porque ela tem um processo reencarnatório e ela vem para aprender. E ela já traz as suas experiências anteriores e ela vai levar todo esse processo de aprendizagem junto com ela durante a sua vida. E quem é que educa? Todos. Todos que interagem com todas as pessoas são educadores. Nesse momento, eu sou educadora, né? Não só para vocês, para mim mesma. Porque eu estou aqui lendo, aprendendo, e eu estou educando a minha pessoa e estou trazendo um texto de reflexão, um momento de reflexão para vocês. Nesse momento eu estou interferindo na vida de vocês. Pode ser que seja só momentaneamente, só contextualizado nesse espaço e nesse tempo, ou vocês podem levar esse ensinamento para outros momentos, ampliar esse ensinamento e aproveitar esse ensinamento e transformar a própria vida de vocês. Aí depende de cada um. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, do processo reencarnatório. Porque o Espiritismo nos ensina que a grande escola para o espírito é a reencarnação. Por que a gente reencarna? Se a gente não precisasse de aprendizado, a gente não precisava reencarnar. A gente ficava lá no nosso cantinho, né? Mas por que a gente reencarna? Porque esse é o grande processo educacional do espírito. É onde a gente recebe oportunidade de redenção, de ser resgatado das nossas paixões, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, da nossa ignorância. E é sempre parte do processo evolutivo, porque ali na frente eu disse que nenhuma criança vem, mergulha no processo reencarnatório, se não for para evoluir. Então a gente pode achar que as pessoas estão estagnadas, que as pessoas não mudaram nada durante a vida toda delas, mas com certeza alguma coisa mudou dentro delas no processo reencarnatório. E faz parte do grande plano de Deus, que nos fez todos iguais e nos deu a oportunidade de que evoluíssemos à nossa maneira, dentro do nosso tempo, do nosso processo, do nosso interesse e da nossa necessidade. Quando a gente recebe essa instrução, a gente pensa assim, meu Deus, está tudo nas minhas mãos. Tudo. Nenhum de nós é obrigado a fazer nada. Nenhum de nós é obrigado a tomar atitude nenhuma. Mas o processo está acontecendo de qualquer forma. Mesmo que a gente não queira, a gente está passando pelo processo de evolução. E a gente vai subindo esses degrauzinhos da evolução. Mais rápido, mais devagar, com boa vontade, com má vontade. Às vezes a gente precisa de um empurrão, né? A gente é mandado para um processo reencarnatório sem querer, mas é mandado. E vai passar por esse processo. Mas cada um de nós é uma obra divina. E cada um de nós passa por esse processo. Então, na verdade, vou voltar aqui, ó, no comecinho, né? Quando a gente fala que todos nós precisamos passar pela educação para encontrar redenção e evolução, é porque educação é tudo, gente. É todo o nosso processo de vida. É todo o nosso processo de desenvolvimento.
E todos nós recebemos educação de qualquer jeito, né? Então a gente precisa pensar muito nisso e precisa lembrar que a nossa redenção, que é a gente se afastar do que nos prejudica e a gente ser resgatado e levado para uma vida mais perfeita, mais adequada, esse processo evolutivo pelo qual a gente passa pela oportunidade que a gente recebe das mãos de Deus. E nós temos que ser muito gratos a Deus por todos os momentos em que a gente recebe essas oportunidades. E muitas vezes o que a gente acha que é muito ruim para a gente é, na verdade, uma oportunidade valiosa. Né? Tem uma historinha que eu vou contar, muito curtinha, de um mestre hindu, que com seus discípulos subiu a montanha e no alto dessa montanha morava uma família que tinha uma vaquinha. E toda a subsistência da família estava baseada naquela vaca. Eles tiravam leitinho, faziam queijinho e trabalhavam com aquela vaquinha, era aquilo que eles tinham e não iam para frente, era só aquilo. Mas eles viviam tranquilos no alto da montanha. E daí os seus discípulos disseram: mestre, como a gente pode fazer para ajudar, né, na evolução das pessoas, fazer com que as pessoas melhorem, que elas possam ir adiante, que elas não fiquem só sempre nessa mesma vida, porque parece que é uma vida tão pacata, mas parece que eles não aprendem nada. O mestre falou assim: quer ver? Pega aquela vaquinha e joga pelo barranco. Mestre, mas nós vamos tirar o meio de sustento dessa família, joga a vaca pelo barranco. Os discípulos foram lá e jogaram a vaquinha rolou no barranco e sumiu a vaquinha. Aí, depois de 6 meses, eles voltaram ao mesmo lugar. E quando lá chegaram, haviam plantações, haviam muitos cabritos, haviam galinhas, haviam coisas. Eles falaram: o que aconteceu aqui? A gente perdeu a vaca, não tinha mais o que fazer, tínhamos que sair e buscar coisas novas. Então é bem isso. Às vezes, né, um percalço, uma pedra, um obstáculo que está no nosso caminho é um momento de ensinamento e de aprendizado. E a gente teve isso há pouco tempo, né? Nós passamos por uma pandemia terrível e nós tivemos que aprender muitas coisas que a gente nunca aprenderia se a gente tivesse a nossa vidinha pacata. Se a gente estivesse acordando, dormindo naquela tranquilidade. Aí quando a gente perdeu liberdade, perdeu trabalho, muitas pessoas perderam suas fontes de alimentação, perderam muitas coisas, elas tiveram que sacudir a poeira e ir em busca dessa melhoria, desse aperfeiçoamento. E muita gente superou enormes condições e melhorou muito depois da pandemia, até na questão de perceber o outro, de respeitar o outro. Então, assim, é o nosso processo de educação. O nosso processo reencarnatório, ele faz toda essa mudança na nossa vida. Eu acho que essa é uma lição muito preciosa que o Espiritismo nos traz, e eu agradeço a Deus e aos irmãos da espiritualidade e a quem me pediu essa palestra pela oportunidade de ter lido e aprendido um pouquinho mais. Espero que vocês também possam carregar esse ensinamento com vocês. E agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estudar, estarmos juntos e aprender. Muito obrigada. No Evangelho está lá: amai-vos e instruí-vos. É a educação. Vamos nos preparar para o nosso passe. Mais uma vez, nos ligamos até o alto, para que possamos, assim, ao entrar naquela sala, ver que o nosso Mestre Jesus nos abraça e nos envolve em seu amor, e que as nossas energias são todas reconstituídas, que cada um possa levar aquilo que veio buscar aqui para o seu corpo físico ou a sua alma, sempre de acordo com o merecimento
e à vontade de Deus. Queremos agradecer a toda a espiritualidade, queremos agradecer ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade, e que essa luz que recebemos possamos levar para os nossos lares e envolver todos aqueles que amamos em amor, em paciência, em tranquilidade. Que o nosso lar possa estar envolto dessa luz, junto de nós, permanecendo durante toda a semana, até a próxima sexta-feira, onde estaremos aqui mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus.